E nós estamos agora com a irmã Francisca, que é uma freira piauiense. Francisca das Chagas está no Vaticano e nos atualiza como está o clima por lá após a morte do Papa Francisco. Bom dia, Francisca. Bom dia a você e a todos. Conte Agora pra estamos gente, realmente vivendo um momento muito forte na igreja. Então conte pra gente, irmã, como é que está aí nesse momento, toda essa situação que levou ao falecimento do Papa. Quais são as informações? Ontem, quando a gente viu, quando ele veio a cumprimentar e dar saludo de Páscoa, né? Então a gente via, ele estava, claro, porém ele já não tinha oxigênio, a gente pensando, é muito forte, consegue ir para frente, né? Somente que esta manhã, quando soubemos a notícia, realmente foi um choque para todo mundo, porque não se esperava que próprio hoje ele vivia essa Páscoa do Senhor, não é? Sim. Então foi tudo correndo, blocar, fechar, digamos assim, a pessoal que vai na cúpula, também a questão de ver como vai ser, por exemplo, a semana próxima, que seria a beatificação de Carlos Acutis, já não vai ter mais, vai ser adiada, quer dizer, tem que se reunir, ver todas a agenda e organizar agora o que vamos fazer já para preparar esse itinerário do falecimento do Papa Francisco. Irmã, e a lembrança feliz que a senhora vai deixar na sua memória, vai ficar na memória do Papa Francisco? Quando ele foi eleito, então, eu tive uma experiência muito linda. Quando ele escolheu o nome Francisco, eu disse, já sei, ele escolheu pelo meu nome, estou brincando. Mas para dizer que o Papa Francisco, ele escolheu viver exatamente, levar o evangelho aos pobres, aos mais necessitados, pobre em todo sentido. Depois que ele escolheu viver esta realidade, ele realmente colocou em prática do evangelho, de dizer assim, levar o evangelho aos mais distantes, aquela ovelha perdida. E ele viveu isso, né? E colocou, eu vejo que a igreja realmente tem manifestado esse crescimento grande da misericórdia, porque ele já colocou quando foi o jubileu da misericórdia, e também agora nesse jubileu da esperança, dizer, eu também estou chamado já a viver essa realidade em Cristo dentro de mim, não é? É o legado maior do Papa Francisco, é de humildade, de amor ao próximo, de cuidado com os pobres. Como é que a senhora avalia isso? É exatamente esse. Porque a pessoa mais simples é aquele que ele dá mais valor, digamos assim. Ele dá muita realmente atenção às pessoas mais simples. Tem uma senhora das flores, por exemplo, ela é muito simples. Ela chega e vai dar flores. E ele gosta disso, de pessoas que realmente é simples e que não se preocupa tanto com, sei lá, com as normas, digamos assim, o beijar o anel, que a gente muitas vezes é acostumada, mas ele é muito mais simples, né? Então a gente vê mesmo o estilo nosso da América Latina, mas uma das coisas que realmente me chamou a atenção dele é exatamente essa humildade, né? Ele não querer mostrar aquilo que ele não é um ser humano, mas realmente que procura viver essa realidade com Deus e levar o Deus às outras pessoas. É o que do cristianismo, né? Negar a si mesmo, procurar viver uma vida simples, né? E viver um evangelho real. Esse é o maior desafio e o Papa Francisco sempre buscou isso, né, irmã? Exatamente. E como é que foi essa surpresa logo à madrugada? Como é que a senhora recebeu a notícia? A senhora estava dormindo? Como é que foi? Não estava dormindo. Eu trabalho para a Basílica de São Pedro, trabalho muito cedo. Hoje nós fomos, era 7 horas mais ou menos, 7h35 ele falece, né? Sim. Então, quando eu soube, realmente me veio crise, me deu vontade de chorar, porque eu sempre digo, o Papa Francisco para nós é como um pai, né? Então, quando falta um pai, assim, nesse momento, a gente fica assim um pouco, dá aquele susto. Mas, do outro lado, disse, nossa, ele descansou, porque ele sofreu muito e levou muitas pessoas a rezar. Porque enquanto ele esteve doente, realmente eu vi a igreja toda de joelhos a rezar, pedindo a graça da sua saúde, né? E ele, até o último, digamos assim, parecia que não estava assim, que ele ia morrer hoje. Vai. Então, para a gente foi um choque e, ao mesmo tempo,
dizer, olha, ele deu tudo aquilo que ele podia dar, né, para a igreja. E qual é a previsão aí para o velório, irmã? A previsão é que nós já voltamos para casa, que amanhã, pela manhã, a gente já deve estar organizado com as celebrações, tudo ali na Basílica de São Pedro, né? Sim. Agora, hoje à tarde que vai ter as últimas decisões, então tudo em reunião, ainda não tem nada decidido. Sei que de domingo próximo não vai ter mais a missa de Carlos Acutis, porém, o velório, os detalhes, ainda não sabemos os detalhes, não. Tá certo. E a sua percepção da personalidade do Papa? Eu digo assim, o Papa é um Papa jesuíta, né? É o primeiro Papa jesuíta na história, e ele é muito livre, digamos assim. Às vezes aquilo que ele pensa, ele fala, não é? Então, mas um amor muito grande, realmente, como eu falei, por Deus, né? Porque uma coisa que mais eu gostava muito dele é quando ele explicava a palavra de Deus, o Evangelho. Tinha palavras muito claras, e digamos, que atua realmente na nossa vida. Então, para mim, é exatamente isso, que ele viveu o Evangelho. E o que é que ele fez que mais lhe impressionou, irmã? Uma das coisas que ele fez que mais me impressionou foi este amor grande pelos mais frágeis, não é? Por exemplo, quando ele via uma criança, ou ele ia na basílica, quantas vezes eu fui confessar e de repente me encontrava com ele? Porque geralmente ele que devia estar confessando aos outros, ele ia se confessar, não é? Sim. Às vezes você ia ele quando ia passar a aula Paulo VI, ele ia a pé, não é? Quando ele podia caminhar. Então, às vezes ele entrava de repente na basílica e se deixava receber pelos outros, não é? Entendi. E Tá isso daí é certo. uma novidade. Eu nunca antes, com os outros papas, eu nunca tinha visto um papa ir andar durante a semana, digamos assim, e confessar. Eu fiquei muito, muito admirada daquelas vezes. Essa simplicidade sua, digamos assim. Tá certo. Irmã Francisca, agradecer então pelas informações, né? E, claro, continuar aqui as homenagens que o mundo ainda irá prestar ao Papa Francisco, com seu legado de amor, de humildade, de devoção aos pobres. Tudo isso com certeza vai ficar extremamente marcado durante o seu tempo de pontífice, não é? Verdade. E já vamos unidos nas orações, não é? Que eles rezam daí, nós rezamos daqui, e ele vai nos ajudar a viver essa misericórdia do Pai também aqui, como ele viveu, né? Amém. Obrigado, irmã Francisca, obrigado. Nada, Direto do Vaticano, prazer. aqui ao vivo para a Rede Meio, o nosso muito obrigado com as informações, contando um pouco da impressão, ela que conviveu, ela que tem, claro, momentos marcados aí na memória com o Papa Francisco, primeiro Papa latino-americano, que nos deixando uma imensa saudade depois de 12 anos como pontífice, né? Tem uma foto aí da irmã Francisca com o Papa Francisco? Tá aí a foto, ó. Olha a foto dela aí com o Papa Francisco, né? Realmente é um tempo diferenciado, né? De vivência. Claro, com certeza ela vai levar por toda a sua vida. Para você chegando agora, estamos contando um pouco dos acontecimentos, dos relatos que levam ao falecimento do Papa Francisco aos 88 anos. Para você que ainda está chegando de viagem, ligou a TV agora, né? Claro que todas as homenagens ainda serão prestadas, e nós aqui da Rede Meio estamos aos poucos também colocando aqui algumas das informações, falando um pouco sobre o legado que o Papa deixou nesses 12 anos. Então continue aqui com a gente, continue na tela da Rede Meio, que muito mais você irá acompanhar das homenagens que relatam um pouco da história de vida do Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano.